Ele provou, mas em si próprio não havia morte. Olha que sacrifício maravilhoso. Olha o que Jesus fez por nós, irmãos. Como Jesus é incrível. Constatamos que Jesus provou a morte no lugar de todos. Ele levou sobre si nossa condição de morte espiritual. Ele levou embora. Ela não existe mais. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 26, olha o que está escrito. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Hebreus capítulo 9, versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Pelo sacrifício de si mesmo, ele aniquilou o pecado, para que nós não tenhamos morte espiritual. É claro, aqueles que buscam, aqueles que vivem para Deus, né? Nos é garantido que Cristo se manifestou e aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele se sacrificou por nós. Como Jesus fez isso? Não se sabe. Mas porque a Bíblia assevera que ele o fez, nós cremos, nós acreditamos, nós confiamos e vivemos. Porque Jesus experimentou a morte para que tivéssemos vida e vida eterna. Não é qualquer vida não, meu filho. É vida eterna. O sacrifício dele trouxe para nós vida eterna, graças a Deus. Então nós temos paz por causa do sacrifício de Jesus e sabemos que está nos garantida a vida eterna por causa do sacrifício. Isso, porém, não significa que Jesus tenha se tornado pecador, tá? Ele não se tornou pecador. Ele levou sobre si, a Bíblia diz, ele carregou sobre os ombros dele o nosso peso de pecado e levou tudo isso por nós, no nosso lugar, para a glória de Deus Pai. Significa simplesmente que ele tomou o nosso lugar, ele nos substituiu, ele remiu a nossa dívida. É aqui que eu quero chegar para começar a falar de prosperidade para você. Ele remiu tudo isso, ele substituiu o nosso pecado. O preço que nós não conseguiríamos jamais pagar, ele pagou no nosso lugar. Isso sim é um verdadeiro irmão, verdadeiro amigo, né? Verdadeiro amigo. Não implica dizer que Jesus tinha espiritualmente a natureza do diabo. Significa tão somente que ele carregou sobre si os nossos pecados. Amém? Lembre-se, Jesus falou acerca disso no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Olha o que ele diz. O ladrão, quer dizer, o diabo, não vem senão roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O diabo veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio nos dar vida e vida com abundância. Então viva abundantemente em Cristo Jesus. Olha o que diz João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê em Jesus, saiu da condenação da morte e passou a ter vida, e vida com abundância, vida eterna. Amém? Em João 5,24, Jesus se refere à morte física, mas à morte espiritual. Em outras palavras, Jesus veio redimir-nos da morte espiritual e da consequência da separação de Deus. Entenda uma coisa, Jesus não está falando da morte física, aquela morte que vai para o caixão. Jesus está falando da morte espiritual. Ele veio para nos salvar da morte espiritual. Por quê? Porque a morte física, ela é uma passagem para a próxima vida. Uns para a vida eterna e outros para a destruição eterna, que é o lago de fogo. Então ele está nos livrando do lago de fogo. Se nós vivermos espiritualmente para Deus, nós não iremos para o lago de fogo e viveremos a vida eterna. Amém, queridos? Efésios capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele nos vivificou, nos trouxe vida, para que não vivamos a morte do pecado e das ofensas contra Deus. Porque quando vivemos na carne, nós estamos ofendendo a Deus e estamos vivendo no pecado. Amém? Esse versículo
que nós lemos como redenção, simplesmente é Jesus trazendo vida para nós. Trazendo vida para nós. Você consegue entender isso? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, olha o que ele diz. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, isso é dom de Deus. A salvação, a graça é um dom que Deus nos dá para ser salvo. É um dom de Deus na nossa vida. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nada é pelas obras. Aí tem gente que diz assim, mas eu sou tão bonzinho, pastor. Olha, pastor, eu dou cesta básica para os pobres. Olha, pastor, eu sou tão bonzinho. Eu dou dinheiro no semáforo. Eu faço bem para as pessoas. Isso não te garante vida eterna. O que garante vida eterna é obedecer a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Isso sim vai garantir para você vida eterna. Porque toda desobediência contra a palavra de Deus está dizendo que nós estamos rejeitando a Deus. Está dizendo que nós não damos ouvido a Deus. Que nós não obedecemos ao nosso Pai Supremo, que é Deus. Pai Eterno, que é Deus. Então eu preciso ouvir a palavra e obedecê-la para obedecer a voz do meu Deus. A obedecer a voz do Pai Eterno. Amém? Não é por obras que uma pessoa é salva. Certamente cremos em boas obras. Isso não vai trazer salvação. Porque a Bíblia diz que somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Lá em Efésios capítulo 2, versículo de número 10 fala sobre isso. Capítulo 2, versículo 10 de Efésios. Mas não podemos salvar a nós mesmos por meio das boas obras. Nossas boas obras são resultado de termos nascido de novo e nos tornado novas criaturas. Lá no 2 Coríntios, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 fala sobre isso. Olha só. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo, as obras velhas passaram. Eu adulterava, não adultero mais. Eu prostituía, não prostituo mais. Eu bebia, não bebo mais. Eu fumava, não fumo mais. Eu mentia, não minto mais. Quer dizer, eu abandonei as obras da carne, as obras do pecado, as obras do mundo, e hoje eu vivo para Cristo Jesus. Eu vivo em Jesus. É isso que você precisa entender. Não é as minhas obras, é viver para Cristo. É abandonar o mundo e fazer a vontade de Cristo. Pois a minha natureza em Cristo Jesus, a partir do momento que eu aceitei Ele, mudou. O que eu praticava de mal, o que eu praticava que era contrário à palavra de Deus, eu já não pratico mais. Eu vivo uma santidade que a palavra de Deus diz. Amém, queridos? Em outras palavras, sem Jesus, estamos simplesmente sem socorro e sem esperança divina na terra. Sem Ele não somos nada. Aleluia! Sem Jesus eu não sou nada. Eu preciso de Jesus para tudo. Mas a graça de Deus que está em Cristo Jesus entra em nossa vida. E você sabe o que significa graça? Graça significa favor imerecível. Eu não mereço, mas Deus me deu. Eu não mereço, mas está na minha vida. Então a graça dele entra na minha vida através de Jesus Cristo. Se o aceitamos, ele nos faz novas criaturas no Filho dele, em Jesus Cristo. Quando eu aceito o Filho dele, Deus me faz uma nova criatura. É favor imerecível, mas que Deus nos dá por misericórdia. Olha o que diz Romanos capítulo 8, 14 e 16. 14 até o 16. Olha o que diz. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Você não é escravo, você é livre em Cristo Jesus. Para outra vez estades em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Ei, Israel são filhos legítimos. Nós, filhos adotivos. E a Bíblia diz que ele nos recebe em adoção.
Olha só, o Espírito